Onde estão aqueles que no ano passado diziam que o Lula jamais faria isso? Onde estão aqueles que diziam que era fake news, dizer que o Lula poderia, que o governo do PT poderia algum dia perseguir a religião católica, a religião cristã ou qualquer religião? Nós veremos hoje que não é mais fake news. O governo Lula, num ato inacreditável, num ato impensável para muitos desses prudentes que achavam que era exagero tudo isso, fez aquilo que eles diziam que ele jamais faria. Ele acaba, nesse mês, de proibir a religião em território Yanomami. Inclusive o uso de imagens religiosas, de símbolos religiosos, de roupas religiosas. Nós estamos aqui com o Dr. Miguel Vidigal, que é um especialista na matéria, diretor da Associação de Juristas Católicos de São Paulo, que nos dará maiores informações sobre isso. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Eu gostaria de pedir que você faça parte dessa articulação de pessoas que querem defender o nosso querido Brasil, que querem lutar por essa terra de Santa Cruz, que querem evitar que esse comunismo ateu se impere ou impere em nossa terra, passando por cima de nossas tradições. E um Brasil que nasceu tendo como primeiro ato oficial uma Santa Missa e que teve, na união com os indígenas, a nossa identidade. Indígenas, negros e brancos que formam a nacionalidade brasileira. Entretanto, nesse momento, nós estamos vendo a quebra dessa harmonia e é cada vez mais uma perseguição religiosa em nosso país. Inscreva-se no canal, faça parte dessa reação. Compartilhe esse vídeo entre seus amigos, deixe os seus comentários e o seu like. Daqui a pouquinho nós vamos colocar alguns comentários aqui na tela. Na descrição desse vídeo há vários links importantes para os artigos que nós vamos ver, inclusive um artigo do Dr. Miguel Vidigal, que escreveu para o jornal Gazeta do Povo. E também na descrição desse vídeo há o link rezecontraocomunismo.org.br. Reze e assine neste lugar, coloque o seu nome. Nós já passamos de 6 milhões de ave-marias, que vai derrubar, mais cedo ou mais tarde, esse império que quer vencer, esse império do mal que quer triunfar, esse império do mal que quer estabelecer as raízes de um governo ateu, de um governo que persegue a religião, de um governo que é, no fundo, anticatólico, ainda que tenha sido apoiado, infelizmente, por membros da hierarquia eclesiástica. Nós bem sabemos, a crise na Igreja Católica é muito séria, e nós temos tratado aqui, enquanto católicos, de como é grave a situação de padres, de bispos que apoiam um governo que, no fundo, defende uma doutrina oposta do que ensina a Santa Igreja Católica. Dr. Miguel Vidigal, bem-vindo à nossa live. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, doutor Frederico. Satisfação enorme voltar aqui e estar com o público novamente. Doutor Miguel, eu gostaria de perguntar, logo aqui no começo, o que aconteceu? É preciso dar o ver aqui para o nosso público, porque essa matéria foi publicada na Gazeta do Povo, em alguns outros jornais de forma muito rápida, e nem sequer as pessoas têm muito claro aquilo que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu nesse começo do governo Lula em relação à questão religiosa? Doutor Frederico, nós sempre ouvimos ao longo da campanha que os religiosos iam ser parceiros, iam fazer parte do governo. E nós temos aqui, e aí em várias questões que têm se decidido ao longo do começo do governo, não vemos participação nenhuma de religiosos. Muita gente dirá, a religião não tem que se meter em política. Mas na hora da eleição, os religiosos estão sempre ali, estão sempre presentes, fazem questão de ir a cultos, fazem questão de ir a igrejas, fazem questão de estar junto com franciscanos, etc. e tal. E em matéria do aborto, nós já vimos no começo do governo algumas questões sendo decididas. Uhum. E agora, no início do governo, um assunto já velho, muito velho na política nacional, que é a questão indígena. E descobriram só agora, isso é um pouco estranho, mas enfim, descobriram logo no início do governo uma situação gravíssima e lamentável em relação aos índios Yanomamis no norte do país. Uma situação, pelas fotos que enviam, bastante desagradável, de miséria, lamentáveis as cenas e aquilo que se transmitiu. É bem verdade que essa é uma situação que já vem ocorrendo já
Em 2017, o Congresso Nacional já havia feito uma CPI a respeito do assunto, e é um problema que, na verdade, a questão indígena que existe desde a chegada dos portugueses no Brasil. E eu ousaria dizer que, mesmo antes, já existia o problema da questão indígena. Os indígenas não eram um grupo de pessoas que estavam ali pacificamente, vivendo tranquilamente, não, eram nômades. São raros os estudos que demonstram que os índios tinham uma ocupação fixa em um lugar, eles eram nômades, eles disputavam terras entre si, eles tinham, por vezes, rituais estranhos, um comendo o outro, etc. e tal. E o FUNAI, sob nova direção, e aqui eu nem quero tratar de defesa ou ataque ao governo anterior, porque não vem ao caso, eu acho que seria interessante nós tratarmos aquilo que vem sendo feito pelo atual governo. Se o atual governo deixou... Aliás, doutor Miguel, só o seguinte, nós fizemos uma live com o senhor Nelson Barreto, que visitou inúmeras tribos indígenas, mostrando exatamente a responsabilidade da esquerda sobre essa questão da crise Yanomami. Eu vou mostrar aqui a live, deixa eu ver se eu consigo colocar ela na tela, só para saberem aqueles que estão nos acompanhando, onde podem pegar essa live. Está aqui, vejo aqui a tela inicial do canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira, não sei se o meu mouse está aparecendo, essa daqui é a live sobre a crise Yanomami. É uma live de 40 minutos em que todo o assunto é tratado, mostrando como o problema do indigenismo, que é defendido pela esquerda, está na base desse problema. Então, eu gostaria de pedir muito àqueles que não assistiram ainda que assistam essa live. Doutor Miguel, pode continuar, por favor? Não, foi importantíssimo. Eu ia fazer menção a ela para que as pessoas compreendam aquilo que nós vamos tratar hoje. Porque a FUNAI resolveu, então, está uma crise enorme ali, vamos proteger, supostamente, aquele povo. E aí resolveram fazer uma portaria conjunta da FUNAI com a CESAI. Agora, logo no começo do ano, no dia 30 de janeiro de 2023, a portaria número 1 da FUNAI. O Ivo diz que a Venezuela é logo ali, é bem perto, de fato. Dizem algumas fontes que muitas das fotos são de índios venezuelanos. Eu não tenho como verificar se isso é verdade ou não. Mas o fato é que essa portaria estabelece, o próprio título dela, o subtítulo diz, estabelece procedimentos de acesso à terra indígena Yanomami no período de vigência da portaria número 28, de 20 de janeiro de 2023. E então vem a presidente Eu vou colocar na tela aqui, doutor Miguel, a portaria. Daqui a pouquinho o senhor Rodrigo está nos ajudando. Daqui a pouco eu coloco, se eu quiser ler algum trecho. Eu até comemoro um pouco o início da portaria. Se eu puder parar aí, eu felicito até a FUNAI de ter colocado a presidente e não a presidenta, porque realmente respeitou pelo menos o português. É um início. Algo a se elogiar na portaria. Mas, enfim, lá pelo artigo 11º, exatamente no artigo 10º, bom, e a portaria vai estabelecendo uma série de regras, quem pode estar ali, quem não pode estar ali, etc. e tal, tem que os garimpeiros têm de sair, eu acho que nem vale a pena nós entrarmos nisso. E lá no artigo 11º diz, é proselitismo religioso, 2 pontos. É terminantemente proibido o exercício de quaisquer atividades religiosas junto aos povos indígenas, bem como o uso de roupas com imagens ou expressões religiosas. Eu me sinto num país fundamentalista islâmico, né, ouvindo uma coisa dessas. Pois é. Não, é até pior. É até pior, porque no fundamentalismo islâmico, os muçulmanos pelo menos podem praticar, segundo a lei deles, podem praticar. Uma pessoa que lê esse artigo, o que é? Nem o pajé pode praticar atividade religiosa. Quaisquer atividades religiosas é quaisquer atividades religiosas. Ou seja, eles nem sequer pensaram antes de escrever. Eles simplesmente querem abolir Deus do território indígena. Entende? Alguém me dirá, não, mas é porque houve abusos, etc. e tal. Bom, então
Já que houve abusos, há ladrões que roubam. Uai, seu app de vídeos curtos.